E o pedido de impeachment feito contra o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, por sócios e conselheiros, teve avanço no Conselho Deliberativo do clube após mais uma vitória do Timão na Libertadores da América. O treinador Fernando Diniz voltou a afirmar que não se limita apenas nas questões táticas e ainda falando sobre a vitória na Libertadores, herói da partida, o zagueiro Gustavo Henrique, explicou o golaço e exaltou a campanha inicial do Timão na Libertadores da América. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do treinador Fernando Diniz após mais uma vitória do Timão em Libertadores da América sob seus comandos. O Corinthians chegou ao terceiro jogo sob os comandos do treinador Fernando Diniz. Ele que estreou justamente em uma Libertadores da América com vitória na Argentina, onde vencemos o Platense por 2-0. Na sequência, tivemos um derby dentro de casa, empate em 0-0 e nós com 2 jogadores a menos. E o terceiro jogo do Diniz pelo Timão foi Libertadores, estreia do Timão em casa na competição e mais uma vitória por 2-0 em mais um jogo em que o Corinthians apresentou evoluções e sinais já dos comandos do novo treinador. Após essa vitória em casa que colocou o Corinthians na liderança isolada do Grupo E da Libertadores, sem chance de ser alcançado por ninguém, o treinador Fernando Diniz absolutamente que exaltou a vitória e também, mais uma vez, ele afirmou que não se limita apenas nas questões táticas. Vamos para as palavras dele. Eu repito sempre, as pessoas atribuem a mim algumas coisas da parte tática, né? Eu não sou um cara que se limita à parte tática. A minha cara é o que o Corinthians está mostrando em todos os meus trabalhos. Time tem energia absoluta, vontade de vencer. Time que vai se encorajando para jogar. A parte tática, depois você vai lendo. O Corinthians já é um time que, desde o ano passado, tem um jogo por dentro mais elaborado. O jogo de hoje pedia mais jogadas pelos lados e acho que conseguimos variar, obviamente. Falta bastante coisa, mas o repertório deu uma melhorada. Então, o Fernando Diniz já começa a listar alguns detalhes relacionados à evolução da equipe e absolutamente que, mais uma vez, ele volta a falar que não se limita apenas nas questões táticas. A minha opinião quanto a essas palavras do Fernando Diniz é a seguinte: o Fernando Diniz ele é um treinador que, quando se fala dele, todos se lembram dos estilos das equipes que o Fernando Diniz comandou, já apresentaram. O Diniz teve um início lá atrás na antiga equipe Audax, que acabou indo muito bem em seu início de trajetória jogando Série A de Campeonato Paulista, e foi aí por diante que o Diniz passou a ganhar destaque no cenário nacional como treinador, inclusive ganhando Libertadores com o Fluminense em 2023. Seu estilo de jogo, muitas variações táticas, um estilo que acaba assustando muitos, principalmente pela grande quantidade de trocas de passes no campo de defesa, inclusive utilizando goleiros, mas o Fernando Diniz ele faz questão de sempre afirmar que ele não se limita apenas nas questões táticas, ele conversa muito com os jogadores, ele trabalha muito com a questão emocional dos atletas, o famoso incentivo, resumidamente. Fernando Diniz, em 3 jogos, ele está conseguindo mudar muita coisa dentro do Corinthians, muitas coisas mudaram, e isso eu falo para vocês que não estou atribuindo às questões táticas, apesar do Corinthians ter apresentado sim evoluções, taticamente falando, mas são jogadores com uma pegada diferente, são jogadores com uma energia a mais nas atuações que tivemos com o Fernando Diniz. Prova disso foi o que aconteceu no último domingo, 2 jogadores a menos no derby e seguramos um empate. Se o Yuri Alberto não tivesse perdido o gol, teríamos conquistado a vitória.
E agora vamos continuar falando sobre a grande vitória do Timão em noite de Libertadores da América na quarta-feira. Agora, sobre o herói da partida, autor de uma assistência e um golaço, o zagueiro Gustavo Henrique. Falou sobre o gol, que muitos consideraram que foi sem querer, e também exaltou esse início do Corinthians na Libertadores da América. Voltamos a vencer em casa. Depois de mais de 2 meses sem ganhar dentro da Neoquímica Arena, voltamos a vencer. Vencemos a equipe do Santa Fé da Colômbia por 2-0 pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Um jogo com dificuldades, principalmente no primeiro tempo, com a equipe colombiana uma proposta nítida, se defender e garantir um empate. Primeiro tempo, não conseguimos marcar um gol, a equipe colombiana tendo chance também, mas no segundo tempo, Diniz mudou algumas coisas, não trocando jogadores, mas sim a postura, adiantou as linhas, Corinthians pressionou e logo no início do segundo tempo marcamos um gol, cobrança de escanteio, Gustavo Henrique sobe de cabeça, a bola vai para o meio da área e o Ranieri chega para abrir o placar. Depois de uma cobrança de falta do Garro, Gustavo Henrique meio que um voleio pegando na lateral do seu tornozelo, a bola mais um golaço, e o Gustavo Henrique, no final da partida, depois do jogo, ainda na beira do gramado, explicou o lance e exaltou esse início do Timão na Libertadores da América. Vamos para as palavras do Gustavo Henrique. Eu falei que iria estar no primeiro poste, tentar fazer o giro, para fazer pelo menos uma assistência, mas a bola veio ali, e eu não sei muito bem como eu fiz, eu escorreguei um pouco, e a bola bateu na minha canela, fui feliz, e pude ajudar a equipe, sempre no detalhe. No primeiro tempo, conseguiram marcar muito bem, mas mesmo assim a gente tentou impor o nosso estilo de jogo. Glória a Deus pela vitória. 2 jogos, 2 vitórias. Continuar com os pés no chão é o início de trabalho do nosso professor, tentando entender o que ele pede para que a gente possa melhorar e dar muita alegria ao nosso torcedor. Então, Gustavo Henrique meio que explicou ali a questão do lance do segundo gol do Corinthians, que acabou sendo um golaço marcado por ele, e claro, falando sobre o início do Fernando Diniz, todo o grupo tentando entendimento. A minha opinião quanto a essas palavras do Gustavo Henrique é a seguinte: primeiramente, o Gustavo Henrique é um jogador que acaba tendo uma sinceridade enorme. Quando ele fala que estava escorregando no lance e a bola pega na sua canela e ele acaba sendo feliz, o Gustavo Henrique acaba sendo muito sincero em relação ao lance. E isso demonstra uma capacidade enorme de improviso que o defensor fez. O Gustavo Henrique é um zagueiro. O Gustavo Henrique ele está ali para evitar que o adversário faça gols. E no campo de ataque, claro, pela altura que ele tem, pela estatura, nós sempre imaginamos lances ofensivos do Gustavo Henrique em lance de cabeça, como foi o primeiro gol. O Gustavo Henrique sobe de cabeça e acaba dando uma assistência para o Ranieri abrir o placar. Agora, esse lance dele demonstra uma capacidade enorme também de improviso do nosso zagueiro. Então, Gustavo Henrique, em uma noite sensacional, jogou muito também na sua principal função, que foi na parte defensiva, e acabou tendo uma noite de jogador ofensivo mesmo, dando uma assistência e também marcando um gol. Gustavo Henrique é impressionante, tanto que ele vem evoluindo desde o ano passado para cá. Hoje, na minha visão, é um dos principais nomes do nosso atual elenco. Espero, claro, que ele continue evoluindo cada vez mais. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre avanço no processo de impeachment contra o presidente do Corinthians, Osmar Stabile. Esse processo, esse pedido de impeachment, teve um avanço até um tanto quanto surpreendente no Conselho Deliberativo, e é sobre isso que falaremos agora. No final da manhã da última quarta-feira, dia 15 de abril, recebemos a informação que um grupo de sócios e conselheiros entraram com um pedido de impeachment contra o atual presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, listando vários motivos, inclusive aquele acordo bilionário com a Fazenda Nacional de valores de 1 bilhão
200 milhões, falta de transparência na gestão do Osmar Stabile, principalmente nas questões envolvendo as finanças do clube, não respondendo requerimentos de sócios, conselheiros e tudo mais, ou seja, vários motivos, e esse grupo de sócios e conselheiros estão pedindo o impeachment do presidente Osmar Stabile. Como eu disse, pedido entregue no clube no dia 15, e no mesmo dia 15, rapidamente, até de forma surpreendente, esse processo de impeachment acabou avançando. Isso porque o presidente do Conselho Deliberativo, o Leonardo Pantaleão, encaminhou à Comissão de Ética e Disciplina esse pedido de impeachment contra o presidente Osmar Stabile. O processo agora vai seguir o procedimento de estatuto, com notificação, apresentação da defesa do acusado, e também esse parecer será feito pelas informações que chegam de maneira colegiada, isso é, sem a presença do Leonardo Pantaleão. A Comissão de Ética atualmente conta com 4 membros. Caso, por exemplo, aconteça um empate, a Maria Ângela Ocampos que vai decidir os finalmente de todo esse parecer da Comissão de Ética. De acordo com o artigo 107 do Estatuto, a Comissão de Ética dará prazo de 5 dias ao processado para a ciência da investigação. Na sequência, o Stabile terá 10 dias, a partir do recebimento, para se defender da acusação. A Comissão de Ética emitirá manifestação em até 10 dias e entregará ao Leonardo Pantaleão. Após a emissão do parecer da Comissão de Ética, caberá ao presidente do Conselho Deliberativo convocar uma reunião do Conselho para deliberar sobre o andamento do processo. Em caso de aprovação, será convocada também em até 5 dias a Assembleia Geral dos Associados, responsável pela decisão final sobre uma eventual destituição. Lembrando que o Osmar Stabile está como presidente do Corinthians desde o final de maio do ano passado, quando ele assumiu inicialmente de forma interina, após o afastamento do presidente da época, Augusto Melo. Após a destituição final do Augusto Melo, decidida pelos sócios, aí tivemos a eleição indireta, onde somente os conselheiros votaram, e aí o Stabile acabou sendo eleito como presidente até o fim do mandato, que iniciou em 2024, mandato que acaba nesse ano, mas o Stabile corre sérios riscos de, inclusive, um afastamento imediato, que é o que consta também nesse pedido que foi feito por sócios conselheiros. Então, vamos aguardar agora os outros passos desse processo contra o atual presidente. A minha opinião, quanto ao presidente do Conselho Deliberativo, Leonardo Pantaleão, já ter enviado o pedido de impeachment contra o Stabile para a Comissão de Ética, é a seguinte: vou ser sincero com vocês, surpreendeu. Na minha visão, tivemos um andamento surpreendente. Por quê? Porque rapidamente o Leonardo Pantaleão já deu sequência, tocou para frente. Eu, sinceramente, achei que isso iria demorar alguns dias ali no Conselho Deliberativo, de repente, talvez semanas, como tudo demora dentro do Corinthians, e de uma forma surpreendente já foi enviado à Comissão de Ética. Agora vamos aguardar esse parecer da Comissão de Ética, a Comissão de Ética que deverá recomendar ou não os próximos passos desse pedido de impeachment, como, por exemplo, a recomendação de realmente se tocar para frente e até chegar ao ponto de, primeiramente, os conselheiros votarem pelo afastamento ou não do atual presidente Osmar Stabile, e caso, por exemplo, ele seja afastado pelo Conselho Deliberativo, e aí teremos uma Assembleia Geral dos Sócios para os sócios decidirem a saída dele ou não, um processo muito parecido com o que aconteceu com o presidente que foi destituído no ano passado, o Augusto Melo. Então, o Stabile, na minha visão, corre risco, sim, de ter esse processo indo para frente, mas, sinceramente, eu avalio como, por exemplo, as chances dele sofrer um impeachment dentro
dos conselheiros ali em uma eventual votação, eu particularmente acredito que são mínimas, porque o Stabile, para ter chego à presidência, ele fechou muitos acordos, tanto é que ele teve um número imenso de votos. Então, hoje, ele tem a maioria dos conselheiros ao seu lado. Então, se caso vá para frente e aconteça uma votação entre os conselheiros, eu hoje acredito que o Osmar Stabile não caia. Não que não tenham motivos para que ele não caia. Para mim, existem sim vários motivos para que ele realmente sofra um impeachment, principalmente até as contas de 2024, para mim, ele tem que ser responsabilizado, mas hoje ele tem a maioria ao seu lado, mas não a maioria que acredita no seu trabalho, mas sim a maioria que ele fechou vários acordos, cargos e tudo mais, como a velha política do Corinthians que nós estamos acostumados. Enfim, vamos aguardar tudo o que vai acontecer, mas a velocidade da decisão do atual presidente do Conselho Deliberativo, que está de forma interina, lembrando que o Romeu Tuma Júnior está afastado, sinceramente, para mim, a velocidade do andamento do processo acabou surpreendendo. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço. E vai, Corinthians!